Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 18, a partir do verso 28. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no e julguem conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram: não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no como uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: salve, rei dos judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus. Mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora, sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta das 6 da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente Pilatos
o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Amém. Senhor, lida a tua palavra, nós pedimos a tua bênção, a tua graça, para refletirmos à luz dela, nos lembrarmos destas coisas que aconteceram num tempo tão distante, num contexto tão diferente do nosso hoje. Mas nós queremos rememorar a história de Jesus, rememorar não só os seus feitos gloriosos, não só os seus ensinos fascinantes, mas também rememorar a sua dor, o seu sofrimento, a injustiça que se fez contra ele, o santo, o justo. E que por meio desta lembrança, o nosso coração, mais uma vez, possa se sentir sensível à voz do Evangelho. Que Cristo presente em nós, que o Espírito de Deus entre nós, possam tocar os nossos corações esta noite. Amém. É de admirar que com o passar dos anos a gente perca a capacidade de nos comovermos com a história de Jesus. De vez em quando nós precisamos voltar a estes textos. Eu confesso que só consegui assistir A Paixão de Cristo, a versão do Mel Gibson sobre o sofrimento de Jesus, uma única vez. Inúmeras outras vezes esse filme esteve à minha disposição, mas eu não consigo assisti-lo uma segunda vez. Para mim foi uma experiência profundamente dolorosa, e fazê-lo novamente seria quase que masoquismo. Mas quem ainda não assistiu, principalmente a geração mais jovem, os adolescentes de hoje, que talvez nem saibam exatamente do que eu estou falando, é uma retratação muito próxima, a gente imagina que seja muito próxima da realidade do sofrimento de Jesus. E os evangelhos procuram contar esta história. E é interessante que o julgamento proferido por Pilatos aparece nos 4 evangelhos e há detalhes distintos em todos eles. Nós precisaríamos reuni-los, estudar bem o roteiro para filmarmos estas cenas todas na sequência em que elas devem ter acontecido, conciliarmos as 4 narrativas dos evangelhos. Há coisas particulares em cada narrativa, mas a junção das 4 vão mostrar um homem, um governador romano, numa situação bastante difícil para si, tentando escapar do constrangimento de julgar alguém contra quem ele pessoalmente não tinha nada, mas sabendo da dificuldade que era agir. Eu estava me lembrando que há alguns anos atrás, o pastor Welton nos trouxe uma reflexão pela manhã, falando sobre a diferença da entrada triunfal de Jesus e da entrada do governador romano em Jerusalém. A entrada triunfal de Jesus, que acontece no domingo chamado Domingo de Ramos, coincidentemente a data de hoje, aproximadamente, é claro, ela é quase que uma parábola, ela é quase uma metáfora da entrada do imperador romano. O imperador não vivia, do governador romano. O governador não vivia em Jerusalém. Ele vivia em Cesareia, uma cidade portuária, muito próxima a Jerusalém. Mas por ocasião da Páscoa, ele saía de Cesareia, uma fortaleza à beira-mar, e vinha para Jerusalém. E naturalmente ele vinha precedido por suas tropas. Havia um grande cortejo solene. A cidade recebia o governador, que representava o poder imperial, e ele deveria vir sob a sombra da águia romana, vinha com todos os paramentos, trombetas, sons festivos, havia toda uma série de ritos e homenagens, a forma como ele se aproximava da cidade, as portas, enfim, era algo majestoso, era algo solene, era uma parada militar para receber o governador romano, o representante do grande império. Mas do outro lado da cidade, por uma porta diferente, por um caminho diferente, vindo da Galileia, vem o carpinteiro, vem o profeta,
vem aquele que muitos viam nele o Messias, aquele em quem muitos depositavam esperança. E a multidão dos galileus que fizeram a mesma viagem que Jesus, vindo da Galileia para a Judéia, para os festejos da Páscoa, aquela multidão estende mantos e ramos no caminho, para que o jumentinho no qual Jesus vem montado passe por cima deles. E aí está a figura irônica: aí vem o teu rei, montado em um jumentinho. Este rei não reconhecido, esse rei sem exército, esse rei sem defensores. Não é isso que Jesus diz quando está sendo julgado por Pilatos? Meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, os meus seguidores me tirariam, me libertariam daqui. Mas é porque o exército de Jesus não é um exército terreno, e a guerra de Jesus não era uma guerra terrena. Jesus veio para cumprir uma missão. Jesus veio para resgatar a humanidade. Jesus veio para ser Salvador, mas também ser Senhor e Rei de todas as coisas. Mas ele não conquistaria essa posição pela força da espada. Ele não conquistaria essa posição por um grito ou por uma influência que ele exerceria sobre as massas, sublevando-as contra o Império Romano. Ele não estava à frente de exércitos humanos para transtornar o mundo daqueles dias. Não. Jesus se sujeita a Deus e se submete aos poderes constituídos daqueles dias. Ele se deixa julgar pelo sinédrio e depois ele se deixa julgar pelo imperador, pelo governador romano. Você não sabe que eu tenho poder para te crucificar ou para te libertar? E Jesus diz: você só tem esse poder sobre mim porque te foi dado de cima. Porque na verdade ninguém tinha poder sobre Jesus. Ele havia dito aos discípulos: ninguém tira a minha vida. Eu voluntariamente a dou. Quando Jesus foi preso no jardim, ele disse para os seus discípulos: vocês acham que se eu quisesse, eu não chamaria 2 legiões de anjos e eu resolveria esse problema? Mas eu não quero fazer isso. Jesus teria como usar a sua autoridade de Filho de Deus para safar-se daquela prisão injusta. Mas o que ele disse? Foi para isso que eu vim. Vou fugir desta hora? Vou fugir desta missão? Foi exatamente para esta hora que eu vim. E por isso que ele pediu ao Pai que lhe desse forças para suportar aquilo. Mas hoje eu quero analisar um pouco mais este dilema de Pilatos. E curiosamente nós estamos numa semana de um julgamento polêmico que não terminou e um dilema está no ar, não é verdade? O nosso país vive uma época confusa em que nós estamos muito interessados em julgamentos, em decisões, em argumentos. Como é que foi, afinal de contas, este encontro de Jesus com Pilatos? Pilatos tentou por 3 vezes livrar Jesus da mão dos líderes judeus. Na primeira vez não, quando lhe apresentaram, Jesus chegou amarrado, e Pilatos logo pergunta: por que vocês estão me trazendo este homem? Ele é um criminoso, ele fez algo errado. Então julguem-no segundo a lei de vocês. A primeira tentativa de Pilatos foi esquivar-se. Isso não é problema meu, isso é problema de vocês. Julguem segundo a religião de vocês. E então os líderes judeus, por Pilatos ser romano, tentaram influenciá-lo com falsas acusações contra Jesus. Ele tem proibido as pessoas de pagar imposto a César. Ele está se fazendo de rei. E ele está transtornando as coisas lá na Galileia. Então Pilatos chama Jesus e pergunta: você é rei? E temos esta frase: você está dizendo. Mas esta resposta de Jesus, tu o dizes, é uma forma de confirmação. Ele não nega.
Tu dizes, você está dizendo. É uma forma de dizer, é isso mesmo que você está dizendo. Mas Pilatos não percebe em Jesus um agitador, não percebe em Jesus alguém que está de fato propagando uma rebelião contra Roma. E quando ele ouve falar que Jesus é da Galileia, João não escreveu isso, mas os outros evangelhos registram. Ele é da Galileia? Mandem-no para Herodes. Herodes está na cidade. Que Herodes o julgue, porque Herodes é o representante romano na Galileia. Então ele manda que Jesus seja levado até Herodes. Era numa casa próxima de onde estava Pilatos. E os guardas fazem isso. Quando Jesus chega perante Herodes, Herodes há muito queria conhecê-lo. Herodes, o mesmo que havia mandado matar João Batista, tinha curiosidade por conhecer Jesus, porque ouvia falar dos milagres. E em dado momento, no dia que Jesus multiplica pães e peixes, contam para Jesus. Herodes quer conhecê-lo. E ele fala, aquela raposa, eu não tenho tempo para ela. Jesus nunca teve interesse em conhecer Herodes. E quando estava ali, manietado, amarrado diante de Herodes, Herodes lhe faz muitas perguntas e Jesus não lhe dá resposta alguma. Jesus ignora Herodes. É interessante certas posturas de Jesus. Sofrido, já havia sido zombado, escarnecido, estava com certeza já ferido, mas permaneceu de uma forma, não vou dizer orgulhosa, não no sentido ruim de orgulho, mas no sentido da dignidade, do orgulho próprio, aquele sentimento que nós devemos ter em certas ocasiões da nossa vida, considerar-se, saber-se quem é. Então Jesus estava diante de Herodes, mas ele não tinha nada a dizer a Herodes. E em silêncio chegou, em silêncio foi embora. Pilatos recebe Jesus de novo e tenta convencer as autoridades judaicas a libertar Jesus. E aí ele faz uma outra proposta. Olha, por ocasião da Páscoa é o costume de vocês que eu liberte um prisioneiro. Vocês querem que eu liberte este Jesus? O rei de vocês. Eles dizem, não. Nós não queremos este. Nós queremos que você liberte Barrabás. Um outro prisioneiro acusado de sedição, em um evangelho ele é chamado de um homem ligado à rebelião. O João vai dizer apenas que ele é um bandido, usa um outro termo. Mas é interessante que o nome Barrabás significa filho do Pai. Trocou-se o Filho de Deus por o Filho do Pai, de um pai qualquer. Não sabemos quem era o pai de Barrabás. Mas a multidão preferiu que Jesus fosse morto. Aliás, que Jesus permanecesse preso e que Barrabás fosse solto. Pilatos estava tentando, mais uma vez, libertar Jesus. Chega um bilhete da mulher de Pilatos. Ele está sentado, julgando, e a mulher manda um recado para ele. Não trate da questão desse homem. Fica fora desta situação. Esta noite eu tive um sonho e sofri profunda agonia por causa deste homem. Nós não sabemos o que a mulher de Pilatos sonhou, nós não sabemos se ela conhecia Jesus ou não, isso nós não sabemos. Nós só sabemos que ela pediu ao marido que não se envolvesse com aquela questão. Então Pilatos está percebendo que é uma conspiração dos judeus, que tudo aquilo que está sendo falado não procede, não há motivo nenhum para Jesus estar preso. A mulher dele manda um recado, ele já tentou escapar da situação enviando Jesus para Herodes, mas ali está Jesus diante dele. Oferece à multidão que Jesus seja liberto e a multidão pede que Jesus seja crucificado e Barrabás seja solto. Ele volta para dentro. Quando ouve que Jesus se dizia Filho de Deus, ele volta para dentro, chama Jesus de novo e diz, de onde você é? Imagine o medo daquele homem. E se este homem é mesmo Filho de um Deus?
Porque é o dilema de Pilatos, aquela pergunta: onde está a verdade? O que é a verdade? Ele sabia que os líderes judeus estavam mentindo. A intuição dele era clara. Ele sabia que era apenas uma conspiração movida por inveja, movida por ciúme. Mas como ele poderia crer naquelas palavras de Jesus? Você diz que sou rei, que o meu reino não é deste mundo. Dizem que ele é filho de Deus, ele se diz filho de Deus. Será que este homem está falando a verdade? Pensa no sofrimento de Pilatos. E se eu mandar crucificar o Filho de Deus? Mas como sair dessa situação? Como resolvê-la? Ele tem uma dívida com o imperador. Ele está ali para cumprir uma função política e social. Ele é o governador romano, ele tem todo o poder, ele tem que tomar a decisão. E mais uma vez ele procura convencer os judeus, ele açoita Jesus, manda chicotear Jesus e apresenta Jesus ferido, mas nem assim eles se convencem. Eles querem que Jesus seja crucificado. E por fim, Pilatos cede. Lucas tem uma frase interessante: a gritaria prevaleceu. A gritaria prevaleceu. E Pilatos cedeu, entregou Jesus a eles. Quais as lições que nós podemos tirar para nós hoje em dia? As decisões humanas serão sempre difíceis. A justiça humana é sempre sujeita à falha. Porque a justiça humana se estabelece na compreensão limitada dos homens. Onde está a verdade? O que é verdade? Qual a verdade dos fatos? Como julgar corretamente? E há fatos que estão acima da compreensão humana. No caso de Pilatos, ele achava que tinha autoridade, mas na verdade ele era uma das peças que estava sendo, eu vou usar um termo aqui pesado, mas é proposital, uma das peças que estava sendo manipulada por Deus. Tudo o que aconteceu, aconteceu dentro da permissão de Deus. Tudo o que aconteceu, aconteceu de acordo com o que estava profetizado. Jesus já havia dito que ele seria crucificado, como falamos semana passada. Ele não seria apedrejado, mas ele seria crucificado. E só o governador romano poderia dar a ordem para que a sentença contra Jesus fosse por crucificação. Isso já estava decidido, mas não por Pilatos. Isso estava decidido por Deus. E aí nós entramos num campo em que nós não temos como explicar. Por quê Deus fez isso com seu filho? Por que Deus entregou o seu filho na mão dos judeus e na mão dos romanos? Que Deus é esse? Que Deus é esse que dizem que é tão bom e entrega o seu filho para morrer de maneira tão violenta? É por isso que Deus é bom. Porque Ele não hesitou em entregar seu filho desta forma, violenta, humilhante, em favor de nós. Eu penso que talvez as coisas não tenham sido exatamente como Deus desenhou, no tamanho da crueldade dos homens, mas como Deus tivesse entregue Jesus na mão dos homens e dito assim: eu não vou interferir. Não que Deus tenha planejado cada bofetada, cada chicotada, cada cravo nas mãos, nos pés. Eu penso que Deus sabia da malignidade humana e deixou Jesus na mão dos homens para que fizessem dele o que quisessem. Lembra o dia que eu falei para vocês que tentação é aquele momento em que Deus se afasta e nos deixa
vulneráveis, deixa a gente por conta própria. Não é essa aproximadamente a descrição do primeiro pecado no Éden? Deus não estava lá quando a serpente tentou Adão. É como se na crucificação Deus não estava interferindo. A tentação para Jesus era descer da cruz. A tentação para Jesus era fugir daquele sofrimento, porque poder e autoridade para isso, e liberdade para isso, ele tinha. Mas Deus deixou ele à mercê dos homens, para que ele, Jesus, tomasse a decisão. E a malignidade dos homens foi se exacerbando. E eles foram tripudiando em cima de Jesus. Mal sabiam eles com quem estavam mexendo. E Deus permitiu que fosse assim. Deus não interferiu. Então a malignidade humana aflorou ali. E não é só Jesus na história que é vítima da malignidade humana. Jesus é mais um exemplo de como os homens são cruéis, como os homens são violentos, as mulheres também, como o ser humano é capaz de fazer coisas absurdas. Nós temos vivido dias de tanta violência, tanto feminicídio, pais matando filhos. Recentemente nós tivemos mais um caso de criança morta, mãe e padrasto em casa, ambos acusando-se mutuamente, e uma criança de 2 anos morre por espancamento. Que ser humano é esse? É este ser humano por quem Jesus morreu. A mesma humanidade que matou Jesus é a humanidade que se mata ainda hoje. E como julgar esta humanidade? Como tratar esta humanidade? Como é difícil definir, não é? Uns vão dizer que criminosos são vítimas da sociedade, da exclusão social, dos maus tratos na infância. Uns vão justificar a sua malignidade, e talvez tenham razão em muitos casos. Mas outros vão dizer, do mesmo pai, da mesma mãe, veio um filho que foi criado da mesma forma, e ali está, é gente boa, porque este é assim. Como tratar cada caso? Como saber qual bandido é vítima e qual bandido é bandido mesmo? Nós vivemos hoje dias em que o julgamento moral, social, se estabelece muito rapidamente. Por uma foto, por uma imagem. O caso recente da vereadora assassinada no Rio, uns a deificam e a colocam como uma mártir, como um símbolo, e outros vão censurá-la e dizer que ela achou a morte. Porque procurou. Eu recebi um slidezinho dizendo, defenda o bandido, e a próxima vítima será você. Esta humanidade impiedosa, que trata de um crime, de uma violência, dessa forma. Como se cada um de nós tivesse a obrigação de assentar-se na cadeira de Pilatos e emitir um julgamento. Irmão, o pobre do Pilatos estava lá, com uma situação necessária, e ele lavou as mãos diante de um inocente que ele não tinha como condenar, mas também de alguém que ele não tinha como livrar. Não porque não poderia fazê-lo, mas porque não quis fazê-lo. Enfim, por que você vai se assentar na cadeira de Pilatos para emitir julgamentos? Alguém está pedindo que você decida sobre isto, sobre aquilo? Alguém está pedindo que você diga quem é inocente e quem é culpado? Então não emita julgamento. Não critique, não censure. Não defenda e nem acuse sobre coisas que você não conhece. Não se posicione como um juiz, porque nenhum de nós foi convidado a isso. Não está na minha nem nas suas mãos tomar qualquer decisão sobre estas coisas.
Quando muito nós temos senhorio sobre as nossas vidas. E olhe lá. Um pouco de influência sobre os nossos filhos. E olhe lá, durante um tempo. Então não vamos nos colocar numa situação embaraçosa, similar à qual Pilatos estava tentando escapar. O mundo é violento, e a prova disso é que Jesus foi vítima de violência. A outra lição que nós podemos tirar é que a justiça dos homens é injusta. Não porque ela quer ser injusta, mas porque ela sempre será limitada. Toda a punição, por mais sábia, sensata que ela pareça ser, não há garantia de que ela vai provocar o resultado que se espera. Mais prisão, menos prisão, mais revólver, menos revólver, mais violência, menos violência. Essa é a pauta, não só do Brasil, mas dos Estados Unidos, do mundo todo. O mundo é violento. Como escapar, como quebrarmos esse ciclo maldoso? Nós temos que ser seguidores do Príncipe da Paz. Nós, evangélicos, temos que ser anunciadores da paz, do perdão, da reconciliação. Jesus morreu para salvar uma humanidade pecadora. Ou nós não acreditamos mais no poder redentor do Evangelho? Nós não acreditamos mais no poder transformador do Evangelho? Nós não somos os crentes? Ou nós achamos que Jesus morreu em vão? Nós temos que acreditar no poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, por pior que seja uma pessoa, é possível redenção. A justiça humana consegue isso? A justiça divina, sim. Deus faz isso, por meio da salvação em Jesus Cristo. Então, nós devemos, como cidadãos, ter uma postura consciente, responsável, pensada, refletida. E como cristãos, nós temos que ser pessoas de fé. Pessoas que ainda anunciam a esperança da transformação de pessoas. Nós não podemos nos aliar àqueles que pedem mais violência para punir a violência. Jesus disse: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Nós somos discípulos de Jesus e não discípulos dos líderes do templo. Nós não temos compromisso com aqueles que espancaram Jesus. Nós não podemos defender tortura, nós não podemos defender maus tratos, nós devemos sim defender direitos humanos, porque a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus. Mas direitos humanos para todos, para as vítimas e para os algozes. Nós temos que encontrar um caminho, irmãos, de minorar essa tragédia que assola a nossa terra. Mas não é com mais violência, não é com mais truculência, não é com mais ódio. Nós somos o povo que ainda diz amar a Deus. E aprendemos com o mandamento a amar o próximo como amamos a nós mesmos. E quem é o próximo? O próximo é aquele que nós encontramos no caminho. O julgamento de Jesus não foi justo. Não esperemos justiça sempre. A justiça humana é falha. E sobre esse próximo julgamento, seja lá o que for que vai acontecer, eu pessoalmente não estou surpreso com nada do que está acontecendo. Não que eu tenha fontes bem informadas, mas porque eu tenho intuição. Deus tratará todas as coisas. Alguém pode escapar da justiça humana, mas não vai escapar da divina. Deus é maior. Se os homens não souberem atribuir corretamente a cada um o que é devido, há alguém que sabe o que faz. Então não se desespere.
Deus sabe o que faz. Deus trará à luz todas as coisas e Deus fará com que a justiça prevaleça. Se não, nesse lado debaixo do sol, além, do outro lado, Deus sabe o que faz. Amém? Lembremos-nos esta semana que iniciamos, que os irmãos católicos têm especial cuidado com ela. Respeitemos a fé que eles têm. Compreendamos que eles santificam esta semana de uma forma diferente. Eles se abstêm de certos alimentos. Respeitemos a fé dos outros, para que a nossa fé seja respeitada. Se para você toda semana é igual, santifique-se em todas elas. Se eles separam esta semana, que bom, ao menos uma semana eles vão se santificar igual você faz todas as semanas. A gente só pode trocar a Semana Santa por todas elas, igualmente santificadas. Se não, é melhor ficar ao menos com ela. Então, nesse ambiente de cristandade mais fraterna, mais amorosa, mais quebrantada, vamos ter uma semana em que a gente se lembre que Jesus foi vítima da maior injustiça. E se você estiver reclamando dos seus sofrimentos, você serve a um Deus que sabe o que é sofrer. Você não está sozinho. Jesus também sofreu. E se você passa por dor, Jesus também passou por isso. E se um dia você enfrentar a morte, fique tranquilo. Jesus já morreu e ressuscitou para que a morte não nos domine. Amém? Não reclame das suas dores. Enfrente a vida. Lute com as suas dificuldades. Espera no Senhor. Confia. No final, a gente sempre vence. Amém? Vamos orar. Senhor, como orar pela nossa nação? Ao mesmo tempo que somos um povo do som festivo, dos brados de aleluia, que está nos templos orando e buscando a Tua face, uma nação cristã com católicos e evangélicos, falando de Jesus o tempo todo, orando o Pai Nosso, fazendo preces. Somos uma nação cristã na nossa religiosidade, mas somos uma nação pagã na nossa moralidade. E temos sido também uma nação, um povo violento, Senhor. O sangue corre nas ruas das nossas cidades, o sangue corre no campo, o sangue está nos rios, a violência está em toda parte, Senhor. Como orar pela nossa nação? Como clamar pela nossa nação quando percebemos a fragilidade das nossas instituições, a ineficácia de tantos métodos e discursos, tanto recurso gasto, Senhor, tanto investimento feito e os resultados cada vez menos satisfatórios. Cresce a violência, Senhor, mais mortes a cada ano, mortes estúpidas, mortes inglórias, balas perdidas, crianças, velhos, gente nos hospitais carecendo de socorro e morrendo por falta de saúde básica, Senhor. A violência social, Senhor, a exploração do pobre, o analfabetismo, a miséria perpetuada, até mesmo escravidão, Senhor. Vivemos num mundo onde há escravos, gente que trabalha pela comida apenas, Senhor. Ah, Deus, e o Senhor do céu vê todas estas coisas. Quem há que se apiede do fraco? Quem há que defenda o órfão e a viúva? Quem há que defenda, Senhor, os pobres? Quem há que socorra aquela mulher que grita nas ruas pedindo ajuda? Cada um de nós se fecha na sua casa e tranca a sua porta e aguarda que aqueles gritos cessem. Cada um de nós se esconde na fortaleza do seu lar, enquanto as pessoas morrem nas ruas.
nos escondemos, Senhor, por trás dos alarmes, das cercas elétricas, dos muros altos, enquanto a violência está nas favelas, está nos morros. Ah, Deus, que nação é essa que cultua aos domingos e esquece na segunda-feira de fazer justiça, esquece do amor, esquece do perdão? Que igreja é esta, Senhor, que prega o ódio? Que cristãos são estes que não falam mais em perdão, mas falam em punição eterna? Ajuda-nos, Senhor, a nos lembrarmos que Cristo morreu por nós quando todos éramos pecadores, e ainda somos, Senhor. Há em nós ira, muitas vezes, capaz de matar. Há em nós, muitas vezes, ódio, capaz de ferir. Ah, Senhor, se não fosse o Teu Espírito refreando os nossos instintos pecaminosos, quantas vezes chegaríamos nós também à violência? Enquanto os lares de cristãos, as mulheres ainda são vítimas, Senhor, da violência dos seus próprios maridos. Quantas filhas são violentadas por seus próprios pais, tios, irmãos. Gente que às vezes está na igreja, Senhor, abusam de crianças. Estas coisas não estão fora do nosso mundo religioso, Senhor. Estas coisas estão dentro do espaço que ocupamos. Clamamos por misericórdia, Senhor. Clamamos por ajuda. Nós não queremos nos assentar na cadeira de juízes, porque nós todos só temos o direito de nos assentarmos no banco dos réus e nos submetermos ao Teu julgamento. Tira do nosso meio o apontar de dedos, Senhor. Tira do nosso meio a crítica ferina, destruidora. Tira do nosso meio, Senhor, o olhar maldoso, a intenção impura. Santifica-nos, Senhor. Nestes dias de tanta pecaminosidade e violência na nossa nação, santifica a Tua igreja, que nós nos arrependamos dos nossos pecados e consertemos os nossos caminhos, Senhor. Por Cristo oramos, na graça confiamos, perdão é o que nós pedimos. Amém e amém.